Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo aí ao canal Geografia Viva e hoje teremos a aula sobre a China, continuando com o assunto China, tá? Então a China parte 2, vamos começar. Quais são os principais bens exportados pela China e quais os seus principais destinos, né? Aqui na figura nós temos aí especialização, né, da China aí, que é tecnologia, produtos industrializados, né? Aqui é a Shenzhen, né, que é a fábrica da China responsável por 90% dos eletrônicos do mundo. Não existe, gente, pessoa nesse mundo que não tem uma peça eletrônica chinesa dentro de casa. Eles são os maiores exportadores e produtores de eletrônicos do mundo, tá? Do mundo, tá? Então vamos lá. Ó. Equipamentos de transmissão, unidades de disco digital, peças de máquinas de escritório, circuitos integrados e telefone. E seus principais destinos são os Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul, tá? Então, apesar de ser um país ideologicamente comunista, né? Tem muita gente aí que fala bobagem lá, é comunista de iPhone, que não sei o quê. O iPhone está cheio de peça chinesa comunista lá dentro, tá? Então, assim, quando a conversa é dinheiro, não tem comunista, não tem liberal, não tem nada, é tudo uma coisa só, tá? Então, assim, a China, hoje ela é a maior responsável e a maior exportadora em volume e em valores do mundo, tá? E a economia da China vinha numa crescente muito grande aí, houve uma desaceleração por causa de alguns problemas aí, quanto com os Estados Unidos, principalmente, né, em referência aí ao comércio entre esses dois países, né? E nós vamos ver hoje que os Estados Unidos, por incrível que pareça, que é uma potência econômica, militar, política, científica, né? Que hoje a economia dos Estados Unidos está na mão da China, tá? Isso aí é um dos efeitos do processo de globalização que a gente vai ver depois, tá? Então esses são os equipamentos e esses são os principais destinos dos bens exportados pela China, tá? Continuando, olha aqui, gente, o professor pegou aqui para vocês aí um gráfico de crescimento da economia, né? A variação do PIB da economia chinesa aí ao longo dos anos, né? Em 2010 ela chegou ao máximo de crescimento aí, 10,6%, né? E em 2019 aí caiu 6,2 aí, justamente por problemas aí entre os Estados Unidos aí no que nós chamamos de uma guerra econômica, tá? Continuando. Número 2. Quais são os principais bens importados pela China e quais são as suas principais origens, né? Lembrando que exportação é vender para outros países, importação é comprar de outros países, né? Então vamos ver, ó. Circuitos integrados, né? A China também compra bastante, principalmente dos Estados Unidos. Petróleo cru, né? Ou seja, petróleo não manufaturado, petróleo não refinado, né? Minério de ferro, carros e outros, né? E quais são, né, os países de origem? Principalmente aí a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos, tá? Aqui está o professor colocou uma imagem aqui sobre a guerra comercial dos Estados Unidos e China, que foi, né, responsável por essa desaceleração aí recente da economia chinesa e da economia estadunidense também, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aumento de tarifas teve efeito na balança comercial das duas maiores potências mundiais. Exportações e importações caíram, né? Então vamos ver aqui, ó. Resultado anual em bilhões. Da China para os Estados Unidos. Ó, então a China, né, exportava para os Estados Unidos 483,2 bilhões ao ano em 2015, tá? Esse número diminuiu em 2016,
voltou a crescer em 2017, voltou a crescer em 2018 e diminuiu agora em 2019 por causa da guerra comercial, tá? E aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, ó. 115,9 em 2015, diminuiu para 115,6 em 2016. Houve um crescimento aí em 2017 de 129,8, depois houve uma queda em 2018 e houve uma queda brusca aí, né, em 2019. Porém, gente, a gente tem que atentar que a diferença aqui, ó, o déficit comercial, né, entre a China e os Estados Unidos, né, em matéria, em produtos exportados de um país para o outro, ó, o déficit aqui aumenta enormemente, aqui, ó, 320,1 bilhões, né, que os Estados Unidos têm de diferença aí das exportações dos Estados Unidos para a China em comparação da China para os Estados Unidos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o professor acabou de falar para vocês. Hoje a economia estadunidense está na mão da China, ela é dependente da China. Então, dentro em breve aí, e hoje também a gente tem que abrir o olho porque a China é um dos países que mais investe em indústria bélica, em indústria militar no mundo. Então, dentro em breve aí nós teremos uma mudança radical na geopolítica mundial, aí nós teremos uma mudança aí de liderança da geopolítica mundial, tá? A gente vai ter a China aí dentro em breve em primeiro lugar, tá? Não sei, isso aí cabe a cada um analisar se acha bom isso ou não, tá? Para mim não faz muita diferença do meu ponto de vista particular, tá? Continuando. Aqui também o professor pegou uma tabelinha aqui, tá? Das exportações da China aí também em bilhões, tá? Então aí, ó, aqui tem aqui de 2019, janeiro, fevereiro, março, né? Tudo isso lembrando aí que caiu, né? Caiu não só por causa da guerra comercial, mas por causa do coronavírus também, tá? Aqui, pessoal, o professor colocou aqui, ó, quem mais importou soja do Brasil no primeiro semestre deste ano. Lembrando, né, que o Brasil, o principal parceiro econômico do Brasil hoje é a China, não só hoje, né, desde aí, vamos colocar aí desde a década aí de 2000, né, para frente, né? A China tem comprado muito, né, do Brasil, principalmente grãos e commodities em geral. Lembrando que commodities são aqueles produtos que são extraídos da terra, tá? Então, olha só, a China foi a maior compradora de grãos do Brasil, 35,9 milhões de toneladas. Depois a Espanha, depois o Irã, a Turquia e a Tailândia, tá? Só que o professor só quis falar também que a nossa economia também depende muito da China, assim como a dos Estados Unidos. E o nosso fluxo, né, de comércio com a China é muito maior do que o nosso fluxo de comércio com os Estados Unidos. Então a China está tomando aí um lugar de protagonismo mundial, né? Na minha opinião, já tomou, né? Só está esperando ganhar o título ali, né? Ganhar o certificado, tá? Continuando, gente, quais as consequências do elevado índice populacional da China e quais medidas foram adotadas pelo governo chinês para a solução desse problema? Lembrando aí que a China é o país mais populoso do mundo, né? E o que o governo chinês fez para controlar, né, esse elevado índice populacional? Ele fez uma política lá que chama política do filho único, né? Quem tem apenas um filho, né, tem algumas vantagens aí, por exemplo, que esse filho vai poder usufruir ao longo da vida, principalmente vantagens econômicas. A partir do momento que você tem um segundo filho, um terceiro filho, isso gera mais imposto para aquela família, né? Então o custo de vida dela vai ser maior, né? Ela vai sofrer penalidades por aumentar essa população. Agora, no ano passado, essa política caiu, tá? Por quê? Porque eles precisam de mais mão de obra para trabalhar. Então, durante um período, foi muito importante essa
política do filho único, que deu uma segurada aí no crescimento populacional da China. E agora parece que foi liberado novamente, ou liberado com restrições, né? Porque a China está precisando de mão de obra, porque a China não para de crescer economicamente, como nós vimos aí, tá? Então vamos ver a resposta aqui, ó. A China é hoje a nação mais populosa do mundo, com cerca de 1.419.257.177 habitantes, o que equivale a 1/5 da população mundial. 1/5 da população mundial está concentrado na China, gente. Olha que absurdo, que grande contingente populacional, né? Continuando. Esse grande contingente populacional, além de provocar alguns problemas, como o agravamento da escassez dos recursos naturais e alguns problemas urbanos, lógico, gente, é mais gente consumindo água, é mais gente consumindo alimento, é mais gente consumindo energia, tudo isso aí vai trazer transtornos para a natureza, né? E aí vai fazer com que o governo chinês vá buscar recursos em outros lugares para poder atender a sua população, o que também encarece aí, né, o fornecimento de serviços e recursos para essa população, né? E alguns problemas urbanos, né? O que vai causar? Superpopulação, trânsito, poluição em demasia, aumento da criminalidade e por aí vai, né? Isso aí é uma consequência aí do aumento populacional, né? Os problemas urbanos, eles tendem a crescer quando a concentração populacional num lugar é elevada, tá? Despertou no governo a necessidade de se criar políticas públicas para conter o crescimento da população. Para isso, o governo chinês implementou a política do filho único, que o professor já explicou, que consiste em uma determinação para que cada casal tenha apenas um filho, de modo que a geração de um segundo filho pode acarretar severas punições por parte do Estado, como o pagamento de multa. Lembrando que quando a gente fala Estado com E maiúsculo, nós estamos falando do governo. Então, quem quisesse, né, na ocasião ter mais de um filho, ia ter que sentir no bolso isso aí, tá? Continuando, quais os principais animais que representam a fauna chinesa? Tá aqui, ó, o nosso querido panda, o urso panda, tão lindo que é esse animal, né? Parece com o professor gordinho, né? Então, olha lá, os principais representantes da fauna chinesa são os cavalos, né? Camelos, gato, leopardo, macacos, veados, ursos, lobos e o famoso panda gigante, que estava em extinção e, graças a Deus, o ano passado deixou de ser um animal em extinção, de tantas ONGs e tantos movimentos aí que fizeram pressão governamental no governo chinês, né, para que ele acatasse medidas que preservassem essa espécie que é linda, é maravilhosa, tá? Número 5, com quantos países a China faz fronteira, né? Lembrando que o território chinês é enorme, né? A China é um país enorme. Cite alguns deles, ó. A China vai fazer fronteiras aqui, pessoal, com a Coreia do Norte, com a Mongólia, com a Rússia, com o Cazaquistão, com o Quirguistão, com o Nepal, com a Índia, com o Butão, com a Birmânia, com o Laos, tá? Com o Vietnã, tá? Com a Coreia do Norte e com a Coreia do Sul ultramarina, com Taiwan, com as Filipinas também, tá? Então faz, né, ao todo são 14 nações fronteiriças, né, com quem ela tem um intenso comércio também e influencia politicamente e economicamente esses países aí ao lado dela, né? Ela tem uma importância econômica muito grande, por exemplo, aqui, né, um dos maiores exemplos é a importância da China
para com a Coreia do Sul, né, no volume aí de importações e exportações, né, de trocas comerciais entre esses dois países. Lembrando, né, aquela premissa que o professor falou na outra aula lá, que a China, ela é ideologicamente socialista, comunista, né, mas na economia ela é agressiva, é liberal, é capitalista ao extremo, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que eu possa ter ajudado os senhores aí. Vão lá no YouTube, lá, dá aquele joinha, aquele curtir, siga o canal. Qualquer dúvida, o professor está à disposição e responderei as perguntas para todos. Pode deixar sua perguntinha lá nos comentários do vídeo. Um abraço para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.